Calorimetria. Calorimetria. Metria significa medida, medida do calor. Então, a calorimetria é o estudo e a medição das quantidades de calor liberadas ou absorvidas durante os fenômenos físicos e ou químicos. Então, calorimetria significa medida do calor, que também está dentro da termoquímica. Então, equação fundamental da calorimetria, Q, quantidade de calor, geralmente em calorias, igual a M é a massa em gramas, vezes C, que é o calor específico, vezes ΔT. ΔT, variação da temperatura. Vamos um exemplo. Supondo que quantidade de calor, que quantidade de calor é liberada por uma reação química que é capaz de elevar de 10 graus Celsius, temperatura inicial 10 graus Celsius, para 50, temperatura final 50 graus Celsius, a temperatura de 5 quilogramas de água. Então, a massa, 5 quilogramas de água. Então, a massa da água, a substância envolvida é a água. E o calor específico da água é 1 calorias. É 1 calor específico da água. Então, nós vamos calcular qual é a quantidade de calor liberada. Que quantidade de calor é liberada por uma reação química que é capaz de elevar de 10 graus Celsius para 50 graus Celsius a temperatura de 5 quilogramas de água. Então, Q é igual a massa vezes calor específico vezes ΔT. Q é igual a massa 5 quilogramas, você pode dizer 5.000 gramas, trago 5.000 para cá. Quem é C? É 1, que é o calor específico da água, e ΔT de 10, ou melhor, 10 graus Celsius para 50, 40, que é igual 5 vezes 4 dá 20, 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 1 dá 20, 0, baixo o 0 do 40, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 200.000 calorias. 200.000 calorias é a energia absorvida pelas 5 quilogramas de água. Então, isso quer dizer que 200.000 calorias é o mesmo que 200 quilocalorias. Basta dividir por 1.000, que você tem que lembrar que 1 quilocaloria representa 1.000 calorias. Vamos um segundo exemplo. 64 quilocalorias. Então, eu tenho a quantidade de calor. 64 quilocalorias é a quantidade de calor liberada em uma reação química capaz de aquecer uma certa massa de água de 8 graus Celsius para 24 graus Celsius. De 8 para 24 graus Celsius. Qual o valor da massa aquecida? Eu estou falando da água, né? Aquecer uma certa massa de água. A mesma equação fundamental da calorimetria. Agora eu tenho que o valor de quê? 64 quilocalorias. Então, 64 quilocalorias é o mesmo que 64.000 calorias. 64.000 calorias, basta multiplicar por 1.000. A massa, não sabemos qual é a massa da água. Calor específico da água, 1. Quem é ΔT? 8 para 24. 8 para 24, ou 24 menos 8 dá 16. Aí a gente efetua. M vezes 1, 1M. 1M vezes 16, 16M. E conserva 64.000. E aqui M é a incógnita, é a massa. Quem é a massa? 64.000
dividido por 16. Então, 64 dividido por 16. 64 dividido por 16 dá 4. E mantém o zero. 4.000 gramas. É massa, o M é o valor da massa encontrada, 4.000 gramas ou 4 quilogramas. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Vamos outro exemplo. Outro exemplo. Vamos outro exemplo, envolvendo a equação fundamental da calorimetria. Vamos um terceiro exemplo. 8 quilogramas de água está a temperatura ambiente. Temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Recebendo todo o calor de uma reação química que libera 32.000 cal. Quantidade de calor? 32.000 cal. Aqui é o valor de M, a massa, 8 kg. Inicialmente, os 8 kg de água está a temperatura ambiente 25 graus. A quantidade de calor recebida, 32.000 calorias ou cal. Qual será a temperatura final da água? TF, temperatura final da água. Usando a equação fundamental da calorimetria, que 32.000 calorias, massa 8 quilogramas. Se Q está em calorias, a massa está em quilogramas, vamos transformar a massa 8 quilogramas para gramas, dá 8.000, porque a gente sabe que 1 quilograma representa 1.000 gramas. Vezes, estou falando de quem? Da água, calor específico da água, 1, vezes ΔT. ΔT, repito, 32.000, 8 vezes 1, 8 vezes ΔT. 8.000 vezes 1, 8.000. 8.000 vezes 1, 8.000. 8.000 vezes ΔT, 8.000 ΔT. Quem é ΔT? ΔT está multiplicando 8.000. Repito, ΔT, 8.000 passa dividido, né? Vai dividido, 32.000 dividido por 8.000. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cancelo os zeros por igual. 32 dividido por 8 dá 4. 32 dividido por 8 dá 4. Opa, 4 não é a resposta. Está pedindo qual é a temperatura final. Eu encontrei o valor de ΔT, variação da temperatura. Eu encontrei o valor da variação da temperatura. Mas quem é a temperatura final? Você tem que lembrar que ΔT é igual a temperatura final menos temperatura inicial. Ou seja, temperatura final é igual a temperatura inicial mais a variação. A temperatura inicial, temperatura ambiente, 25. Mais, quem é o ΔT? O aumento da temperatura, 4. 25 mais 4, 29. Temperatura final, 29.